Olá, começando aqui mais um episódio do nosso podcast Caminhos de Odé. Como sempre, pedindo a bênção aos mais novos, aos mais velhos, aos meus iguais, pedindo a bênção dos orixás, principalmente de Exu, a nossa grande força da comunicação, do movimento, que essa nossa conversa aqui hoje seja uma conversa muito frutífera para todo mundo, que a gente extraia muito conhecimento, que a gente extraia muita interação, porque a ideia é essa, né? Que esse podcast seja nosso. E hoje eu trago aqui mais uma convidada muito especial. O nome dela é Bianca Oliveira. Ela é afrochef que está à frente do Casa do Dendê, um restaurante maravilhoso que fica aqui em Aracaju. Eu particularmente gosto muito. Ela faz culinária diaspórica. Em sua cozinha, o principal ingrediente é o dendê. Não falta dendê nas receitas, não falta dendê na comida. E esse trabalho que ela vem desenvolvendo aqui na cidade de Aracaju já rendeu conhecimento nacional para ela. Também já rendeu menções honrosas em prêmios como Gastronomia Preta. Bianca é candomblessista, é embaixadora do Fundo Agbara, que fomenta capacitações e aportes financeiros a mulheres negras em todo o Brasil. E hoje é a nossa convidada que vem compartilhar aqui alguns minutos de uma boa conversa. Eu já começo lhe agradecendo imensamente, Bianca, pela disposição, pelo tempo. Prazer todo meu. Seja bem-vinda aqui a esse nosso canal. Muito obrigada. Vamos lá, Bianca. Eu começo lhe perguntando sempre, é uma coisa que eu gosto de fazer muito, que é o nosso convidado ele se apresente. Quem é Bianca? Como ela chegou, onde chegou? O que é que ela traz pra gente aqui hoje? Eu sou Bianca Oliveira, afrochef da Casa do Dendê Aracaju, uma mulher preta, mãe solo, candomblessista, como já foi dito, e empreendedora. Comecei o meu ato de empreender a partir da necessidade da maternidade solo e fui caminhando caminhos esses guiados por a minha avó, meu pai, o meu orixá e Exu, que está sempre à frente. Sou filha e neta de candomblecistas de Cachoeira, na Bahia, tenho uma raiz muito forte. E é o que me permite caminhar, é o que abre meus caminhos, é o que me faz ter consciência de onde eu quero ir. Então eu sempre faço esse movimento, o movimento Sankofa, de olhar para trás de onde eu venho, para saber para onde eu quero ir, para onde eu quero levar os meus. Antes de lhe perguntar sobre a sua relação com religiosidade, com espiritualidade, eu queria lhe perguntar sobre essa ação, essa atitude, esse posicionamento, né? Quando é que isso desperta em você? De olhar para trás, de buscar suas raízes, de se empoderar, buscar força em todo mundo que veio antes de você? Eu comecei a empreender por uma necessidade real, né? Eu moro sozinha com a minha filha e quando a gente é mãe é muito complicado voltar ao mercado de trabalho. E quando não se tem um apoio, apesar de eu ter mãe, irmãos, todos têm suas vidas, então eu precisei empreender para poder gerar e educar ao mesmo tempo. E aí o meu ato de empreender me levou para esse caminhar, o caminhar da espiritualidade. E durante o meu ato de empreender, eu vi a necessidade de olhar para trás e de saber de onde eu venho, para que assim eu pudesse fortalecer mais o meu trabalho. O Dendê chegou na minha vida de maneira incerta. Eu comecei fazendo marmita, né? O nome era Nossa Marmita, da minha empresa. E toda sexta-feira eu coloquei o dendê, que era um hábito, era um costume na minha casa, no meu pai, que era candomblessista. Então ele sempre ofertava pra gente o dendê uma vez na semana, sexta-feira, que é o dia de dendê na Bahia. E eu coloquei isso na nossa marmita. E aí o que aconteceu? Os clientes, muita gente começou a procurar o dendê. E eu comecei a sentir que o dendê, nos dias em que eu trabalhava com o dendê, eu me sentia muito mais forte. Eu sentia uma felicidade assim sem igual. Eu estava na cozinha e eu vibrava muito na cozinha. E nos outros dias, não. Nos dias que eu cozinhava uma culinária que, digamos, normal, né? Arroz, feijão, macarrão. E a partir daí eu entendi que o dendê, de alguma forma, estava mexendo comigo. Sim. Foi quando eu comecei a fazer a busca de onde eu vim, né? Da história do meu pai, da minha avó, seus costumes, hábitos, candomblé. E aí foi quando me veio a vontade de entender mais e de procurar saber que lugar era esse. Então eu procurei minha mãe de santo, a Josi. Sim. E ela jogou os búzios e ela viu meu pai muito presente no jogo. E aí ela me confirmou que meu caminho era continuidade. Apesar de eu não ter procurado o Dendê veio até mim, o Dendê chegou até mim para que eu pudesse fazer esse trabalho de continuidade. E aí nasce a Casa do Dendê Aracaju. Ou seja, foi um projeto totalmente guiado
a gente pode dizer, pela religiosidade. Exatamente. Também, né? Foi um projeto totalmente guiado pela espiritualidade, pela religiosidade, por o meu lugar mesmo de fala, de onde eu venho. Então, eu sempre estou fazendo esse movimento de olhar para trás, de saber das minhas raízes, Sim. de entender os meus processos, para que eu possa, assim, passar isso para o público, passar isso adiante em forma de alimento, porque o alimento para a gente, para a nossa religião, ele é muito sagrado. Ele Sim. fala muito mais do que... Ele é muito mais do que sustento corpóreo mesmo. E o alimento, ele é sagrado, ele cuida do nosso ori, ele cuida do nosso corpo, da nossa áurea. Então, o alimento foi me guiando para esse lugar. Sim. E, lógico, que também eu tive os meus guias, né? O meu santo, o meu orixá, Exu, que está muito presente na minha vida e que me despertaram para o candomblé. Que bonito. É axé. Já que estamos falando sobre alimento e esse elemento que é tão sagrado para a gente, né? Você fala muito em culinária diaspórica. O que é a culinária diaspórica e por que é tão importante a gente ressaltar isso hoje no Brasil? Muitos dos grãos que a gente tem hoje aqui no Brasil vieram de África, né? Das pessoas que foram escravizadas, que foram trazidas para o Brasil para serem escravizadas e trouxeram alguns grãos para que assim pudéssemos manter nossa cultura alimentar. E quando eu falo, eu trabalho com alimento diaspórico, eu trabalho com resgate, com valorização desse alimento, que infelizmente não é muito bem visto em todos os lugares. Sim. Então, a minha base alimentar hoje na Casa do Dendê, os meus insumos são insumos diaspóricos, são grãos que chegaram aqui com pessoas escravizadas que vêm de África, e assim eu consigo fazer esse resgate e essa aproximação entre o público e o alimento. Então, a Casa do Dendê ela não é só apenas um restaurante, é um lugar de acolhimento para pessoas pretas e para que elas possam também conhecer um pouco da nossa cultura alimentar, como ela chegou até nós e de que maneira a gente está mantendo ela aqui. Então, esse é o trabalho da Casa do Dendê. Porque como é uma cultura, são culturas, né? Quando a gente fala de cultura africana, a gente Sim. fala cultura africana, mas são várias, né? Vários povos, Sim. várias tradições. A gente sempre liga, por exemplo, ao acarajé. Sim. Mas é uma infinidade de alimentos, né? Uma infinidade de preparos, de modos. Sim, tem lugares de África que a acarajé ela não é frita só no dendê. Ela é frita também no óleo de soja. Então, é uma curiosidade que eu descobri outro dia. Então, é uma pluralidade muito grande, né? Eu sou autodidata. Todas as minhas pesquisas hoje eu tenho feito a partir da minha casa. Mas eu tenho descoberto muita coisa. Então, assim, a gente tem um continente imenso, que é a África, né? O continente africano, e de lá saíram grandes riquezas, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Sim. Só que as pessoas, elas insistem em ignorar, né? De onde vem tanta riqueza que a gente hoje explora, não só no alimento. E eu acredito que o meu trabalho de vários outros chefes pretos, o trabalho de várias outras pessoas que não é com culinária, mas com moda, seja com a moda, seja que está fazendo esses resgates é muito importante para que possa trazer para a gente, né, para as próximas gerações, que é onde eu sempre bato a tecla, é uma geração que precisa ter esse autoconhecimento, saber de onde vem, para onde quer ir, se identificar. Então, fazer esse resgate é muito importante, fazer o resgate do continente africano, de como chegou aqui, como chegou até a gente, como sustentou nossos povos durante tanto tempo, como a feijoada, o caruru, o vatapá. Eu acho muito importante as pessoas saberem que as primeiras empreendedoras do Brasil foram mulheres pretas para poder alforriar escravos. Então, elas foram com tabuleiros para a rua, criaram quitutes, levaram seus quitutes, receitas vindas de África, como acarajé, abará. Então, esse é o começo, né, real do nosso povo aqui no Brasil, pós-escravidão, pós a época da escravidão. Então, fazer esses resgates é muito importante, ter esse conhecimento é muito importante. E caminhar com essa valorização do alimento diaspórico é muito importante. Fazer esse resgate, fazer com que ele venha de uma forma muito mais firme, em um outro contexto, valorizado e olhado por as pessoas com respeito. É o que eu tento fazer todos os dias quando eu entro na cozinha do Dendê.
É quase uma ritualística, né? É uma ritualística, exato. Uma ritualística. Como é que você se sente, assim, sendo parte desse movimento? Que é uma coisa que as culturas africanas, as culturas dos povos que foram trazidos aqui escravizados, ela foi deliberadamente apagada aqui do país, né? A gente não estuda isso na escola, a gente não discute isso na mídia. Como é que você se sente parte de um movimento, sendo parte de um movimento e sendo uma liderança, a gente pode dizer nesse movimento hoje, de dizer assim, não, vamos falar assim sobre isso, vamos buscar assim essa história. Como é esse trabalho para você? É muito forte, é muito válido e é muito potente. Eu sempre falo para as pessoas que eu fui escolhida para ser continuidade pelo meu pai e pela minha avó. Porque tudo isso chegou até a mim a partir do meu trabalho dentro de uma cozinha, dentro de uma casa, né? Porque eu morei muitos anos na casa do Dendê, empreendi e morei. Então, ser eu a portadora desse resgate para os que vieram antes de mim, aqueles que sofreram a dor da sobrevivência, porque eu digo que hoje eu sinto uma dor do preconceito ainda, mas é uma dor de resistência. Os meus viveram uma dor de sobrevivência, eles precisavam viver aquela dor para sobreviver. Então, eu ser portadora, porta-voz de algo tão grandioso, que é fazer com que esses jovens, crianças, olhem para mim, me vejam como representatividade, me vejam como possibilidade. Se ela conseguiu, eu também consigo. E eles me enxerguem como uma mulher preta de candomblé e se espelhem e criem coragem para dar esse avanço, esse passo. Eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito importante, eu me sinto uma ferramenta muito valiosa nessa geração, para minha família, para os meus e para os que estão em minha volta também. Você tem formado uma rede, né? Eu tenho percebido, eu tenho lido sobre alguns eventos que têm acontecido, Sim. Principalmente fora aqui de Sergipe ainda. Sim. Como é que é esse trabalho também de mobilização? Eu vim de uma família pobre, né? E para empreender, eu comecei a empreender do zero. Eu não sou formada em gastronomia, minha formação gastronômica ela é ancestral. E eu tenho várias amigas cozinheiras que também têm uma formação gastronômica ancestral. E por que eu falo formação gastronômica ancestral? Porque não faz sentido hoje para mim ir para uma gastronomia que vai me ensinar culinária francesa e que vai me ensinar técnicas francesas, enquanto eu quero, na verdade, fazer um resgate ancestral dos meios de onde eu vim. Então, eu entendi que muitas das cozinheiras pretas, elas estavam se espelhando de uma forma diferente, elas estavam querendo alcançar algo que não faz parte do nosso caminhar. Eu percebi que o meu caminhar era diferente do caminhar de quem quer ser chefe de cozinha, renomado. O meu caminhar é de resgate, é de ancestralidade, é de resistência. Então, eu criei um grupo de mulheres, que é o coletivo Mesa Ancestral, onde nós, com nossas técnicas ancestrais, a gente faz jantares para um público que nem sempre é um público preto, mas que a gente possa ocupar espaços e que a gente possa levar a nossa gastronomia, a gastronomia ancestral, cada uma com sua ancestralidade, com sua história, com seu território, porque a gente vive num país gigante, onde todo lugar, todos os povos têm seus hábitos e costumes. Então, a gente procura fazer esses resgates dos nossos para levar até essas pessoas o conhecimento de uma outra forma, valorizando o alimento, valorizando as técnicas ancestrais e valorizando também o lugar de onde a gente vem, o nosso lugar de fala. Sim. Você traz um ponto muito importante também aqui nessa sua fala, que é a questão da relação ancestralidade e conhecimento. A gente vive numa sociedade que cobra muito a formação na universidade, o ensino superior, né? E você vem quebrar essa visão mesmo, né? O conhecimento ancestral, a tradição sim um saber referendado e importante. Importante, muito importante. Afinal de contas, tudo começa no ancestral. Você pode ter a formação que for, você precisa sempre buscar suas raízes. A gente é de onde a gente vem, não é daquilo que a gente faz. Eu tenho hoje total convicção de que eu tenho uma capacidade de desenvolver a cultura ancestral, a culinária ancestral, sem pisar numa universidade. Então, o que eu busco hoje não é aprimorar o meu saber na cozinha, um corte. O que eu busco hoje é conhecer o lugar de onde eu venho, de onde vieram os meus, o que eles comiam, as refeições que eles faziam, a importância de cada grão para a gente, né? Então, esse recorte é muito bom, é muito positivo. E eu me sinto privilegiada de estar aqui com você hoje conversando,
porque é muito triste saber que muitas mulheres cozinheiras, elas se desvalorizam porque elas não têm uma formação gastronômica, enquanto, na verdade, elas já vieram prontas. Nós, mulheres, principalmente nós, mulheres que têm a culinária no sangue, que têm a gastronomia, que têm o saber ancestral, a gente já nasceu pronta para dominar a cozinha. A gente só precisa entender a força que existe dentro da gente, que foi deixada pelos nossos, para que a gente desse essa continuidade, para que a gente fosse essa ferramenta para ligar o passado, o futuro e o presente, que são ancestrais e sempre vai ser. O ciclo, né? O ciclo. O ciclo que você sempre falou aí na nossa conversa. Agora, como é que você tem visto, qual a sua opinião, óbvio, sobre essa movimentação aqui no estado de Sergipe? Porque, assim, a gente tem visto muita mobilização política em relação a algumas pautas, principalmente a partir de 2024, algumas mobilizações, inclusive, no campo da legislação, mas e desse seu movimento? Como é que o estado de Sergipe tem lidado com isso? Então, tem sido um movimento desafiador, um movimento novo, e que eu entendo que eu estou quebrando vários preconceitos. Eu cheguei de mansinho na casa do Dendê, ninguém me conhecia, e comecei a estudar, a buscar aquilo que eu queria, a ter certeza do que eu queria, de onde eu venho. E aí, quando eu me coloquei no mercado sergipano, eu já tinha feito uma volta no sudeste, né, do país, eu já tinha me relacionado com outras pessoas, já tinha tido várias aulas, inclusive com o Grupo Aguibara, que é um grande apoiador do Ancestral. E aí, estar aqui em Aracaju, num território muito pequeno e muito carregado de preconceito, é difícil, não é fácil. Mas eu tenho visto que quebrar esses preconceitos a partir do meu ato de empreender tem sido muito potente. Tem sido potente e tem dado voz para outras mulheres, assim como eu, que são desacreditadas, seja pelo Estado, seja pelo sistema, seja pela mulher do lado, a amiga aqui do lado. Elas estão pegando esse impulso e entendendo que a gente pode, sim, que ninguém pode frear a gente, que é sobre a nossa caminhar, né? Sobre o nosso caminhar. Então, o meu trabalho é sobre o meu caminhar. E ele está conquistando espaços que eu acredito que muita gente não acreditou, e nem eu. No início eu não sabia, porque foi um caminhar que foi me dado a partir do momento que eu comecei a empreender. Então, o caminhar do movimento, né? Você se movimenta e Exu abre o caminho. Exato. Então, eu tenho feito esse caminhar. E estar dentro dessa sociedade extremamente preconceituosa, e principalmente quando se fala em religiosidade. Bom, eu sou uma mulher preta, uma mulher candomblessista, lésbica e mãe solo. Então, eu trago comigo muitas bandeiras, que são bandeiras fortes, que são bandeiras de preconceito, e que eu acredito que é muito importante eu estar vivenciando isso e ter outras mulheres olhando para mim, entendendo que viver isso é difícil, é árduo, é doloroso, eu não vou romantizar, mas é possível. É possível a gente quebrar preconceitos. É possível a gente fazer uma sociedade preconceituosa olhar para a gente com outros olhos, com um olhar de respeito. Porque o meu trabalho não diz a respeito de nenhuma outra pessoa, a não ser a mim, de onde eu venho, o meu lugar de fala. Sim. Então, a partir desse lugar, eu aprendi, né, e fui levada para o empreendedorismo para que dessa semente eu pudesse levar para outras mulheres, outros lugares, e para quebrar também esses preconceitos. Então, tem sido experiências muito boas, tem sido experiências muito gratificantes, até mesmo aquelas que me fazem sentir dor, porque no meu caminhar eu sinto bastante dor, né, causada por outras pessoas intolerantes, mas eu entendo que a dor faz parte do crescimento. Eu sempre digo para as pessoas, crescer dói. Dói de todas as formas, não é só na infância. Crescer dói a vida inteira. E a gente precisa aprender a lidar com a dor do crescimento. E dar limite, né, para os outros também. Você pode vir até aqui, a partir daqui quem comanda sou eu. Então é o que eu tenho feito, quebrando assim preconceitos, quebrando assim olhares atravessados. E ultimamente eu tenho recebido muito acolhimento do povo de Sergipe, das pessoas da política, do Estado, de outras empreendedoras, de mulheres que não acreditavam que era possível uma mulher preta sair de onde eu saí e estar conquistando esses espaços. E fazendo culinária diaspórica, diaspórica, né? Que exatamente. Tem totalmente culinária a ver com o candomblé. Diaspórica, oriunda de terreiro. É o que eu trabalho hoje. Porque é uma questão que muita gente não tem noção. Tem um ponto que eu quero falar sobre, mas eu acho que é importante antes a gente comentar isso.
o preconceito, em específico em relação à nossa religião. O preconceito que vai desde as instâncias da violência, que há casos aqui, de invasão de terreiros, e de empreendimentos, inclusive, a violência do impedimento de você fazer um culto, de você fazer uma entrega na natureza, até aquela violência que é mais velada, que é o olhar, que é a careta quando você passa, não é? Existe muito, não é? Existe muito, nossa. E hoje, eu estava conversando com uma amiga minha, eu disse, amiga, eu desenvolvi uma técnica, fazer essas pessoas virarem plantas. Então eu passo, para mim elas não existem, porque elas não vão agregar na minha vida. Elas chegam justamente para fortalecer o meu caminhar, porque eu olho para essas pessoas e eu falo, eu existo e eu vou continuar resistindo. Queira você querendo ou não, porque não tem nada a ver com você. É algo que é meu, que veio para mim, não é? Você só precisa respeitar. Então, hoje eu estou conseguindo colocar as pessoas nesse lugar. Eu não preciso do seu apoio, eu não preciso do seu carinho, eu não preciso. Eu só preciso que você respeite o meu caminhar e me deixe seguir minha caminhada em paz. Mas é uma atitude, um posicionamento que forte, demanda muita força, né? É muito forte, muita energia. Inclusive, dentro da Casa do Dendê, a gente vive muito preconceito. Apesar dos pesares, tem pessoas que vão porque são curiosas. E aí elas não sabem lidar com o que acontece dentro da casa, porque a casa é um ambiente que toca música de santo, a casa é um ambiente que remete a um terreiro, que tem vários elementos, que tem uma energia de Exu muito forte dentro da Casa do Dendê. Então, muita gente não sabe lidar. Então, lá dentro da própria casa, acontece, sim, da gente ser desrespeitada, da gente receber olhares tortos. E eu digo para as meninas, deixa passar. As pessoas estão... Se está aqui dentro, é porque está tentando se reeducar, já deram um grande passo. Sim. A gente só está aqui mesmo para orientar. Agora, se partir para um outro lado, aí a gente vai se posicionar. Mas enquanto porque eu percebi durante a minha caminhada que muitos incômodos não é relacionado a mim. É relacionado à pessoa mesmo, o lugar que ela vem, o que ela ouviu. Então, são várias histórias de que cresceu ouvindo que o candomblé era demonizado, que Exu era demônio. Então, essas pessoas, elas trazem isso com elas até hoje. Então, eu prefiro enxergar nos meus olhos, ao meu ver, que quando elas decidem entrar na Casa do Dendê é porque elas querem quebrar isso dentro delas. Então, elas precisam passar por esse processo, que não é fácil também, eu me coloco no lugar dessas pessoas, e eu preciso acolher, para que elas enxerguem a bondade que é o candomblé, a lindeza que é o candomblé, o amor que é o candomblé, a força que Exu traz para a gente na nossa vida. Então, não é em vão, né? A gente faz parte desse ecossistema, a gente existe, a gente vai continuar resistindo. E os outros, eles só precisam entender que a gente está ressignificando o candomblé dentro do Brasil, no território brasileiro. Que aula! Que aula de antropologia, que aula de sociedade, enfim, vamos lá. Você é embaixadora do Agbara, né? Agbara, Fundo Agbara. Do Fundo Agbara. É um projeto, eu também tive dando uma lida a respeito, é um projeto muito bonito, muito importante também, que dá suporte, que dá apoio a mulheres, se eu não me engano, são cerca de 300 mulheres por ano, que são, eu vou chamar, alcançadas por esse projeto. Como é que funciona esse trabalho? Então, o Grupo Agbara é de uma amiga minha querida, né? Na verdade, foi uma amiga que o meu caminhar me deu, depois do projeto, que é a idealizadora, a Aline Aldara. Então, a Aline Aldara, ela cria o primeiro projeto de filantropia para mulheres pretas empreendedoras no Brasil, onde ela arrecada fundos para repassar para essas mulheres empreendedoras. E antes disso, a gente tem aulas de empoderamento feminino, feminismo preto, liderança preta, empreendedorismo preto. Por quê? Porque o empreendimento da mulher preta é completamente diferente do empreendimento da mulher branca. A mulher branca, ela já é privilegiada por ela ser branca. Então, as pessoas primeiro precisam entender isso. Quando a gente fala de privilégio, a gente não fala de dinheiro, a gente fala de aceitação na sociedade. E a mulher preta, a mulher branca, ela é privilegiada. Empreender para uma mulher preta é muito mais difícil em todos os aspectos. A mulher preta sempre empreende por necessidade. Seja necessidade financeira, seja necessidade de uma mãe solo, seja necessidade de sair de casa. Ela vai empreender por alguma necessidade, porque ela precisa fazer dinheiro, ela precisa ter grana. Então, o Fundo Agbara, ele nasce para que essas mulheres empreendedoras, elas não comecem a empreender e parem no meio do caminho.
elas tenham essa continuidade, elas sejam preparadas para que o ato de empreender delas seja um ato forte, fortalecido. E aí, ao final de toda o curso que a gente tem, né, são 3 meses de formação. Ao final da formação, a gente recebe um aporte financeiro, que foi um dos aportes que me ajudou a dar um passo na Casa do Dendê. E esse aporte financeiro é para que a gente comece a empreender de uma outra forma, já sabendo o que a gente vai fazer. Porque, assim, quando a gente começa a empreender, eu mesma fui empreendedora, que eu comecei do nada. Eu comecei vendendo meu almoço da minha filha, pedindo embalagens de quentinha, uma moça que vendia quentinha do lado, para o meu primeiro cliente. Eu não tinha insumos, eu não tinha fogão, eu não tinha nada. Eu só tinha vontade, uma filha, e fé e coragem. E a necessidade, como você falou. Né? Então, eu não tinha base do que era empreender. Eu não sabia fazer um caixa, eu não sabia fazer um depósito, fazer contagem, administrar. E aí chegou o Fundo Aguibara na minha vida. Foi o primeiro fundo que me acolheu lindamente. E eu fiz 3 meses de formação e a partir daí a minha vida mudou completamente. Foi você que buscou o fundo, encontrou? O fundo, ele abre edital todos os anos. Eu estava trabalhando em Salvador, eu estava com o chefe Jorge Washington, fazendo um trabalho no Culinária Musical. E aí eu conheci a Aline Odara, e ela conheceu o meu trabalho lá. E aí ela falou, não sei se você conhece, o Grupo Aguibara, que é um grupo filantrópico para apoiar mulheres pretas empreendedoras, o seu trabalho é muito foda, vai abrir edital, se inscreva para ver se você consegue uma vaga. E assim eu fiz, me inscrevi. E por graça, a Casa do Dendê foi uma dos empreendimentos escolhidos nesse edital. E assim eu entrei no Grupo Aguibara, que também, para além da formação, do aporte, continuou me dando até hoje, continua me dando total apoio no que eu preciso. Eles estão comigo, eles estão me apoiando. A Aline Odara é uma querida, que assim acolhe real mulheres pretas, que entendem a nossa luta, porque assim, a gente ser acolhida por mulheres que vêm de onde a gente vem é completamente diferente, porque elas conhecem as nossas dores. Elas sabem onde o calo aperta, elas entendem a nossa linguagem quando a gente fala assim, a gente está cansada de ser guerreira, de ser forte, sabe? Mas é porque não dão outra opção pra gente. Eu não tive a opção de ser forte e de não ser nada e ficar em casa esperando as coisas caírem do céu pra mim. Sim. Eu não tive uma mãe e um pai que me deram tudo para que eu ficasse em casa e escolhesse ser forte ou continuar embaixo da asa deles. Eu precisei ser forte, eu preciso ser forte até hoje. Inclusive, hoje de manhã eu estava conversando com uma amiga minha lá de São Paulo, e aí ela estava falando também das dores dela, e eu falei para ela, gente, as pessoas acham que a gente vai ser a mulher rei a vida inteira, que a gente vai lutar todos os dias e não vai cansar. Aí às vezes cansa, né? A gente cansa. E aí quando a gente recebe apoio de mulheres que vêm do mesmo lugar que a gente, é outro apoio, é diferente, porque essas mulheres olham pra gente com empatia, é como se elas dissessem, eu sei da sua dor, já doeu em mim, eu vou lhe acolher, eu vou te ajudar a sair dela, porque eu sei como sair dela. Porque são mulheres que saíram de onde a gente sai, de onde a gente está hoje, de onde a gente saiu. Eu hoje consigo estar com outras mulheres empreendedoras e eu consigo falar, conversar com elas e estabelecer uma conversa em relação às dores delas, porque eu sei que dor é essa, porque eu já passei por dores maiores. As dores do começo, as dores da falta de dinheiro, as dores de comprar coisas para pagar depois do dia, a dor do dinheiro que entrar, sair para fazer o outro. Isso tudo eu vivi no início do meu ato de empreender. Então, é muito potente a gente ter o apoio de mulheres que vêm de onde a gente vem. E esse projeto, ele é voltado, então, para mulheres que querem empreender em qualquer área? Em qualquer área. Em qualquer área. Todos os anos abre edital. Fundo Aguibara, @Fundo Aguibara, gente. Por favor, comece a seguir Mulheres Pretas Empreendedoras. E o Fundo Aguibara abre todos os anos edital, onde elas acolhem 30, 40, 50, 60, a cada 3 meses, mulheres, para essa formação muito válida, uma formação potente, uma formação carregada de axé por mulheres pretas, para mulheres pretas. Avisados, todos aqui cientes das oportunidades, cientes. Né? A gente tem que se fortalecer. Você Sim. Traz isso no seu discurso e é uma coisa muito bonita. Vamos falar um pouquinho sobre candomblé? Vamos. Vamos lá. Por acaso, algo que interessa aos dois aqui, né? Muito, né? Vamos lá. Qual é o espaço que a religião candomblé, eu falo em termos de função, de vivência de terreiro, tem hoje na vida da empreendedora Bianca? Ai,
O candomblé. O candomblé hoje na minha vida, ele tem um espaço gigante. O candomblé hoje faz parte do meu ser. Seja empreendendo, seja dentro da minha casa, quanto filha, seja fora dela. Hoje eu consigo entender a força do candomblé. Eu sou filha de uma mãe branca, com um homem preto, que vem de Cachoeira, na Bahia. Fui educada no catolicismo, não conhecia a força do candomblé, apesar de ter o candomblé dentro da minha casa a vida inteira, porque meu pai vestia branco, meu pai manteve a vida inteira a cultura alimentar candomblecista, mas ele não falava. Ele apenas ofertava e fazia com que a gente participasse, provavelmente foi algum acordo entre eles. Sim. E aí o meu trabalho me levou de volta para o meu lugar, que é o terreiro. Então o terreiro é o meu lugar, sempre foi, antes mesmo de eu saber. Então o terreiro ocupa hoje na minha vida, digamos que acho que minha vida, né? Acho que a minha vida ela vem de terreiro, os meus passos ele vem de longe, vem de dentro de um terreiro. E eu nunca saí de lá. O meu corpo esteve ausente, mas o meu ser, minha alma, o meu santo, ele sempre esteve do meu lado, esperando a hora certa de eu poder fazer esse retorno para minha casa, para o meu lugar. Então, o terreiro ocupa um espaço gigantesco na minha vida. Trabalhar hoje, trazer para um público católico, evangélico, em uma totalidade, uma culinária que é servida dentro de um terreiro, e ver as pessoas recebendo e agradecendo e felizes quando entram dentro da casa do Dendê, isso para mim significa que o terreiro realmente sempre foi meu lugar. Eu só estava maturando, só estavam esperando eu amadurecer para poder ocupar aquele espaço que me pertence, que é meu, de fala, de propósito, de entrega, de partilha. Sim. Hoje eu entendo que o meu papel aqui é partilhar a cultura candomblecista através do alimento. Aquilombar, trazer olhares diferentes, trazer o respeito para o nosso alimento e quem sabe, né, trazer várias outras pessoas, fazerem com que elas olhem para ela e, se tiver vontade de dar esse passo, que dê sem medo. Sim. Que isso é muito importante. Porque é um pouco da história de uma grande quantidade de pessoas, eu inclusive. A gente cresce em famílias que são católicas, e nós somos educados no enquanto católicos, catolicismo e tudo mais, mas em um determinado momento da nossa vida a gente dá essa virada de chave. Eu preciso ir em busca, né? Exato. Como é que foi essa sua virada de chave? Para além dessa questão da sua tradição e da sua ancestralidade. Então, quando eu cheguei numa fase na minha vida que eu disse para minha mãe que eu não ia mais para a igreja. Eu falei para minha mãe, não vou para a igreja não está me fazendo bem. E eu parei de ir para a igreja, então eu não frequentava nem a igreja, nem o candomblé, nem nada. E foi um momento que eu fiquei parada e que eu ficava pensando, onde está a minha espiritualidade, né? O que está acontecendo? E minha mãe sempre me cobrava, leva sua filha para a igreja, você precisa ir para a igreja, você precisa ir na casa de Deus. Eu dizia, não preciso ir na casa de Deus, ele com certeza está na minha casa. Eu não vou na casa de Deus, porque eu não estou me sentindo bem na casa de Deus, ele está na minha casa. E aí, quando eu comecei a empreender, o meu ato de empreender me fez fazer esse caminho de retorno do candomblé. E, para além disso, a minha mãe de santo hoje a Josi, ela foi minha amiga. Logo que eu cheguei em Aracaju. Foi a minha primeira melhor amiga em Aracaju. A gente teve um laço de amizade muito forte durante muitos anos. Depois Josi foi morar fora. Eu casei, tive filha e a gente ficou distante. E aí, quando eu retomei, quando eu fiz esse olhar para o candomblé, que eu entendi que eu precisava fortalecer as minhas raízes dentro daquela cultura, para fortalecer o meu ato de empreender, eu precisava conhecer, porque uma coisa está ligada à outra. Sim. E encontrei essa minha amiga. E aí ela me falou, eu sou mãe de santo hoje. Eu tenho o Ilê. E aí eu falei, meu Deus, já estava tudo escrito. E aí foi uma felicidade. Hoje eu sou filha dela, da casa dela. E aí eu vejo que nada foi por um acaso, sabe? Eu fui preparada ao longo dos anos para que eu fizesse esse caminho de retorno para dentro do candomblé. E o candomblé hoje, ele me fortalece. Ele fortalece o meu ori, ele me faz ter calma, ele me faz pensar, ele me faz entender que somos múltiplos diferentes e que precisamos respeitar uns aos outros, independente do lugar de fala de cada um de nós.
E, para além disso, ele me faz entender quanto ser humano, quanto pessoa. Hoje eu me enxergo, hoje eu olho Bianca, eu vejo quem eu sou, de onde eu venho, eu consigo enxergar as minhas raízes e eu consigo entender o meu ser, que sempre foi subentendido. Porque eu sabia, eu existia, mas eu não era uma pessoa que eu estava plena, eu não me sentia plena, eu me sentia meio perdida. Faltava a potência do ser, né? Faltava sair essa chama de dentro de mim. E a partir do momento que eu entendi o meu caminhar, aí pronto, aí, sabe, explodiu. O Oxumaré tomou conta da filha dele, Exu começou a abrir meus caminhos e as coisas começaram a caminhar. E de uma maneira muito linda. E que bom que eu tenho hoje uma plateia, eu tenho um público para que olhe para esse meu caminhar e enxergue. Que a força do candomblé não está na magia negra, a força do candomblé está na gente, está dentro do nosso ser, está dentro daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente cultua, daquilo que a gente oferece, daquilo que a gente oferta para o outro. Sim. Então aí está a força do nosso candomblé. Exu é uma energia de troca, Exu é uma energia de feira, Exu é a energia da comunicação. E ele dá tudo isso para a gente, todas essas ferramentas, para que a gente se movimente e que a gente alcance aquilo que a gente quer. Mas primeiro a gente precisa olhar para dentro da gente. Então foi o que aconteceu comigo. Depois desse olhar para mim, quanto uma mulher preta candomblessista, depois de saber de onde eu venho, aí foi a diferença total da minha vida. Ali eu entendi que eu era uma mulher preta candomblessista e que o alimento ele falava muito mais do que a minha própria boca. Uau! E que não apenas isso, mas que também você tem algo a entregar ao mundo, sim, né? Eu acho que o sentido maior, eu penso que o sentido maior do candomblé é fazer a gente enxergar que nós somos parte de comunidades, né? A gente não vive aqui sozinho, por mais que sejamos potência, a gente está sempre servindo ao outro, entregando ao outro, né? Acolhendo também. Acolhendo. Eu vejo o terreiro um lugar que as pessoas vão pedir ajuda. Exato. É engraçado isso, porque as pessoas elas pedem ajuda ao terreiro. Eu sempre falo que todo mundo crê no terreiro, na força do candomblé. As pessoas elas só estão presas naquilo que a sociedade põe. O terreiro é mal visto perante a sociedade, então eu não posso estar numa casa de candomblé. E se eu tiver, eu vou camuflada para o candomblé. Eu vejo gente ir para candomblé sem vestir a roupa branca porque não quer ser vista por outras pessoas. Vista de branco para não ligarem a um terreiro e ser excluída da sociedade. Só que o terreiro, ele traz pra gente essa força, né? Sim. Da comunicação. O terreiro é algo muito forte, porque o terreiro de candomblé, ele busca dentro da natureza, ele busca nas raízes, ele busca nos grãos, por isso que eu falo tanto do alimento. O alimento é o elemento mais presente no candomblé. A gente alimenta o nosso ori com alimento. Alimento de fato, grãos. Sim. A gente alimenta o nosso santo com alimento. A gente alimenta o nosso ser, a nossa alma com o alimento. Então, quando eu falo assim, que bom que eu posso passar isso para as pessoas através do alimento, é porque o meu alimento ele sai com muito axé da minha cozinha. O meu alimento ele é feito com muito axé, com a força do meu axé. Eu não faço alimento para o santo, eu faço alimento para os meus clientes, que é completamente diferente. Mas o meu alimento tem a força do meu axé, daquilo que eu acredito. Que eu não vou alimentar apenas o corpo das pessoas. Sim. Eu quero alimentar o corpo, eu quero alimentar a alma, eu quero que elas saiam da casa do Dendê se sentindo bem, se sentindo à vontade, que elas saiam melhores do que o que elas saíram, e não só por mastigar e engolir o alimento, mas por sentir a atmosfera que ele causa em nossa volta quando a gente senta à mesa para fazer uma refeição. E não é à toa que a refeição é uma hora sagrada, seja em qual for a religião. Sim. A refeição é uma hora sagrada, porque é um momento que a gente alimenta não só o nosso corpo, mas como a nossa alma também, trocando com os nossos os melhores momentos, as melhores histórias, as melhores falas, e criando aquela atmosfera positiva em nossa volta. Né? Naquele momento a gente não está alimentando só o nosso corpo. Olha a diferença de você sentar para comer rapidamente porque eu tenho um compromisso. No automático ali, né? Você encheu a sua barriga para se manter de pé. E outra coisa é você sentar para realmente fazer uma refeição em volta de pessoas que você gosta, em um ambiente em que você sente tranquilidade, sente paz, seja de Exu, seja da Igreja Católica, da Evangélica, mas um ambiente de paz. É completamente diferente, porque a gente não alimenta só o nosso corpo. A gente alimenta o nosso ser, a gente faz troca com quem está ao nosso lado e a gente alimenta a nossa energia também. Então eu me sinto muito feliz
em ser essa pessoa que hoje está aqui à frente do alimento diaspórico, oriundo de terreiro, alimentando tantas pessoas, tantas religiosidades dentro da Casa do Dendê. Com certeza. Você fala em atmosfera, a Casa do Dendê, quem teve a oportunidade de já ter ido lá como eu, Sim. sabe o que é que você está falando. É diferente, a gente realmente está num ambiente que é muito vivo, muito alegre, Isso. ao mesmo tempo muito confortável. Como é construir isso? A Casa do Dendê, eu morava na casa, né, quando eu comecei a empreender, e ela não era a Casa do Dendê, ela era a nossa marmita, funcionava só ali na frente. Sim. Quando eu comecei a trabalhar com o Dendê, o meu trabalho com o Dendê começou a me trazer várias possibilidades de me enxergar mesmo, de me olhar, e de olhar o meu ato de empreender. Então eu entendi que eu poderia fazer muito mais a partir do Dendê. Foi quando nasceu a Casa do Dendê. Quando eu comecei a construir a Casa do Dendê, quando eu comecei a entender o que era o projeto da Casa do Dendê, que era um projeto de acolhimento para pessoas pretas, eu comecei a colocar toda a minha energia ali dentro. Toda a minha energia. Cada canto daquela casa eu fiz com as minhas mãos. Cada parede daquela casa eu pintei com as minhas mãos. E eu dizia, gente, eu não sei como eu estou conseguindo, mas eu estou fazendo. Então, assim, foi uma construção de axé, foi uma construção de energia positiva, porque era a minha energia, tem a minha energia em todos os cantos. Eu chego a ficar emocionada, porque é muito forte falar isso, porque foi uma época que eu não tinha dinheiro, mas eu tinha força e eu tinha muita fé. Eu tinha muita fé nos meus caminhos. Eu tinha muita fé em quem estava me guiando para aquilo ali, quem estava me dando força. E hoje eu entendo que aquela força era a força dos meus pais, do meu pai, da minha avó, de Exu, de Oxumaré, que é meu santo de cabeça, que é o santo da mudança. Eles me deram força para que eu conseguisse pintar toda aquela casa, canto por canto, para que eu conseguisse realizar cada um daqueles sonhos, sabe, que eu tinha, de fazer com que as pessoas pretas de Candomblé tivessem um lugar para elas, que elas pudessem sentar vestidas de branco, com suas guias, ou pessoas comuns pudessem ir lá e sentar e conhecer um pouco da nossa cultura. Não só o que falam, mas o que realmente ela é, o que ela representa pra gente, pro nosso ser. Então, quando as pessoas entram naquela casa que dizem, nossa, que energia forte, é a minha energia. É a energia de Exu, é a energia de Oxumaré, é a energia do meu pai e da minha avó, que estão me ajudando a construir um projeto que não fala só sobre Bianca, mas que fala sobre uma geração do futuro, a geração passada, e sobre o presente, sobre o que a gente vive hoje, sobre essa sociedade tão preconceituosa, tão machista, tão elitista, tão, sabe? Então, quando eu começo a empreender, quando eu começo a falar da minha história, dos meus, quando eu boto a força daquilo que eu acredito, do meu axé, dentro do meu empreendimento, eu estou disseminando a minha raiz, eu estou fazendo com que ela alcance mais pessoas, com que ela mude o olhar de cada uma delas que entra ali. Que elas não vão para o candomblé, mas que elas não falem mais mal do candomblé. Isso, para mim, já é um grande passo. Eu não preciso que as pessoas venham para a minha religião, abracem e virem candomblecistas. Eu preciso que elas olhem, respeitem e olhem com respeito, sabe? Porque não é só sobre respeitar, é sobre respeitar e olhar com respeito. Sim. Então, essa é a força, esse é o axé que tem dentro da Casa do Dendê. É sobre aquilo que eu acredito e que eu carrego comigo, que foi deixado comigo e que tem sido impulsionado cada dia mais pelos meus. Me emocionou, viu? Quero deixar registrado aqui. Ai, vamos lá. Esse trabalho de construir, cobrar, chamem como achar melhor, esse respeito, ele é de cada um. Sim. É seu, lá na Casa do Dendê. É meu, por exemplo, quando eu aprendi com meu pai de santo, meu pai Radisson de Odé, quem eu peço a benção aqui, que disse assim, não, vocês estão em função. Se vocês vão na rua, vocês vão de branco, sim. Isso. Vocês têm que se orgulhar de quem vocês são. Isso. Ele faz esse trabalho com a gente lá. Isso é muito importante. Mas também é da televisão, é do cinema, é da música. A sociedade brasileira, ela está mudando nesse sentido ou ela ainda é uma sociedade que tem muita coisa a trabalhar? Caramba, a sociedade brasileira tem muita coisa a trabalhar. O que está mudando nesse sentido somos nós.
porque a gente não está mais se contentando em ser o que o outro gostaria que a gente fosse. A gente é o que a gente é, está perto da gente quem respeita, quem tem que estar perto da gente. Então, eu vejo que o nosso posicionamento é que está mudando e fazendo com que a sociedade olhe de uma outra forma e entenda que tem que, no mínimo, respeitar. Foi o maior bafafá quando eu cheguei no Domingão do Hulk, que eu agradeci a Exu. E aí eu falei para as pessoas, vocês poderiam ter feito esse bafafá se eu tivesse dito Deus no comando, obrigada a Deus, com todo respeito. Sim. Mas é Exu que está abrindo meus caminhos. É Oxalá que está à frente, com seu tapete branco. Então, é da minha religião, é daquilo que eu acredito. Então, eu não posso contrariar aquilo que eu acredito para fazer com que outras pessoas me enxerguem e me escutem, não. Vai me enxergar e me ouvir quem realmente está a fim de me enxergar e me ouvir, de respeitar aquilo que eu sou, o lugar de onde eu venho. Então, hoje, o nosso posicionamento é que está mudando e fazendo com que a sociedade se olhe e diga assim, poxa, mas essa mulher está fazendo um trabalho potente. Por que eu vou apedrejar ela? Porque é Exu que está abrindo os caminhos para ela, mas Exu para ela é forte. Então, as pessoas estão começando a respeitar de onde eu venho. Então, eu acho que esse movimento que a gente faz, eu, você, minha mãe, o seu pai, esse movimento é que está encorajando a gente a ser quem a gente é e está fazendo com que a sociedade se encolha e pense bem antes de falar, ou antes de apontar o dedo, ou antes de criticar. De agredir. Ou antes de agredir. As consequências, elas estão chegando cada vez mais. A justiça, lenta ou não, ela está começando a se movimentar também em relação a isso. Então, eu acho que é a junção de todos esses elementos. Da nossa coragem de ser quem é, de existir, resistir, da justiça, por bem ou mal, que está se movimentando para fazer as coisas acontecerem, e da sociedade, que entendeu que ela já não é mais majoritária, que quem faz a sociedade acontecer somos nós. Nós somos elementos da sociedade. Então, não são só esse grupo de pessoas que tem que comandar uma sociedade. E a gente, enfim, entendeu isso, que a gente tem também o comando da sociedade, que a gente não é comandado. Sim. Que eu não preciso me esconder para ser aceita. Eu preciso ser aceita para estar em determinados grupos, porque se eu não for, eu nem passo perto. Entendeu? Hoje eu não me enquadro mais para caber em lugares. Hoje os lugares, se eles quiserem que eu esteja lá, eles vão ter que me receber do jeito que eu sou. Então, é esse posicionamento que está fazendo com que o olhar social mude para a gente. E eu espero que o meu trabalho, o seu trabalho, o trabalho de outras pessoas candomblecistas comecem a ganhar cada vez mais força, para que a gente possa cada vez mais ocupar espaços, levar pessoas, fazer com que jovens, crianças que vêm desse mesmo lugar que a gente vem, que tem hoje vergonha ou receio, que elas se encorajem, que elas deem continuidade a esse movimento. Sim. Para que seja daqui para frente. E os terreiros são unidades importantes nesse trabalho, né? Muito importantes, porque o trabalho mesmo no terreiro, no meu terreiro, é muito forte de empoderamento, para que a gente seja quem a gente é, para que a gente se olhe, para que a gente se enxergue, para que a gente se valorize, para que a gente valorize aquilo que a gente acredita, para que a gente valorize Exu, para que a gente valorize o nosso orixá. Então, esse trabalho que os terreiros vêm fazendo também, um trabalho renovador, um trabalho de uma outra forma, de uma outra vertente, levando também o terreiro para fora deles de uma outra forma, abraçando a sociedade e as pessoas respeitando, né? É o que eu estava falando aqui há pouco. Sim. As pessoas estão vendo o nosso movimento cada vez mais potente, elas têm que respeitar, no mínimo. Então, essa coragem do terreiro, deles se reinventar e deles sair às ruas e deles se encorajar. Ir para as redes sociais. Ir para as redes sociais e falar de Exu, falar de Candomblé, falar de santo. Isso está fazendo que muitos caminhos se abram. Sim. E que muitas pessoas elas se coloquem no lugar delas. Porque tem falas de pessoas que é uma fala tão ultrapassada que dá até preguiça, sabe? Hoje de ir lá e rebater, ou de falar, ou de querer... Não vale a pena, são pessoas que não vale a pena. As que vale a pena, elas vão querer também. Uhum. Se olhar e olhar para o outro com empatia, com respeito e entender que cada um tem seu caminhar aqui na Terra. A gente só precisa respeitar. Agora há pouco você falou sobre a sua participação lá no quadro da Rede Globo, né, do Caldeirão, Domingão do Hulk.
Foram anos com outro nome do programa, né? Anos de caldeirão, não tem Agora é como. Domingão. Você disse que houve uma repercussão muito grande com o que você falou. Como é que foi isso? Isso, porque ao final do programa, né, eu agradeço o Exu. Eu falo que Exu tá no meu caminho. E ele tá no meu caminho. E aí muita gente nas redes sociais, nossa, uma mulher foi falar de Exu na TV Globo, horário nobre. Nossa Senhora! Mas, gente, é isso. Eu sou uma ferramenta de Exu. Exu me deu o dom da palavra para estar ali e para falar. Então, eu tenho que agradecer a Exu. E eu preciso fazer isso de cabeça erguida. Eu estava com as minhas guias, eu estava com os meus contreguns. Eu agradeci a Exu no palco, porque ele me colocou ali. Com a minha força, com o meu trabalho, com aquilo que eu acredito, ele me guiou até ali. Então, são esses movimentos que fortalecem, né? São esses movimentos que estão para fortalecer a gente. Então, eu não sou essa mulher que vai esconder de onde eu venho, a força do meu trabalho e do meu axé para poder caber em algum lugar. Jamais. Então, e que bom que a TV Globo, ela respeitou a minha fala. Ela não cortou, porque poderia ter sido editada e não foi. Então, desculpa. Então, isso é prova do respeito que a gente está, dos espaços que a gente está ocupando e do respeito, do olhar do outro para a gente e para aquilo que a gente acredita. Então, por mais movimentos como esse, por mais mulheres empoderadas, por mais mulheres pretas candomblecistas acreditando na força do axé delas. As mulheres pretas, elas têm liderado esse movimento, principalmente de empreendedorismo e de culinária diaspórica, né? Então, é o que eu te falei. A mulher preta, ela empreende por necessidade. E quando a mulher preta ela começa a empreender por necessidade, ela empreende com o quê? Com o que ela sabe fazer, com o que ela nasceu sabendo, que é nossa herança ancestral. Então, quando uma mulher preta começa a trançar um cabelo, eu tenho várias amigas trancistas que elas falam, eu comecei a trançar cabelo de boneca, eu tinha 12, 13 anos. Você nasceu com isso, gata, é herança ancestral sua. Vai explorar porque foi deixado para você e é isso aí que você tem que explorar e aperfeiçoar. Então, a gente começa a empreender dentro daquilo que a gente já nasceu sabendo. Sim. E a gente, ao longo do nosso caminhar, a gente vai aperfeiçoando. É o que eu também venho fazendo ao longo desse caminhar. Ontem mesmo eu comecei um pontapé inicial em um projeto de Isabelle da Gambiarra, de mulheres empreendedoras de Sergipe, que é um projeto para potencializar o nosso ato de empreender. Então, é um projeto muito potente, um projeto muito forte, que chega para trazer mais conhecimento para a gente, que vem do caminhar de empreender do zero, sem apoio, sem aulas, sem faculdade, sem conhecimento, só com força de vontade. Sem acesso a crédito, que exato, é importante para quem exato. empreende, né? A gente empreende do nada, e é do nada em todos os sentidos. A gente não tem uma educação financeira, a gente não tem... Qual é a mulher preta que passa a necessidade que tem educação financeira, gente? A educação financeira, ela nasceu para quem tem dinheiro. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente começa a empreender, que a gente começa a entender a necessidade do dinheiro, porque o sistema não ensina a pessoa preta a lidar com dinheiro. O sistema entrega um salário mínimo para a pessoa preta e acha que ela tem que lidar com esse dinheiro. Se vire. Se vire. E não cobre metade das necessidades humanas que tem na Constituição, dos nossos direitos garantidos. Então, isso é uma problemática muito grande, porque a gente não tem esse aparato e a gente é criticado, o nome vai para o SPC, vai para o Serasa. Porque não paga as dívidas como? Uma pessoa que tem que se alimentar, ou ela se alimenta ou ela paga. Ou ela paga o que ela consome. E aí fica a grande lacuna. A falta de educação financeira de base para escolas públicas, para escolas de pessoas periféricas, que mesmo com pouco, aprendam a lidar com esse pouco. Para quando chegar na vida adulta e quiser empreender, ela vai conseguir empreender e o pouco dinheiro que ela tem, ela vai conseguir investir e multiplicar. Então, quando esses programas chegam até a gente, eles chegam para fortalecer real o nosso negócio. Porque a gente vai aprender a lidar com dinheiro, com finanças, porque empreender é dinheiro. Por mais que eu tenha um propósito da minha ancestralidade, eu preciso do dinheiro, eu preciso monetizar para fazer com que esse negócio cresça e com que ele alcance mais pessoas. E aí está a grande problemática. Como eu vou monetizar se eu não tenho educação financeira? Se eu não sei para onde ir? O dinheiro que entra eu gasto, o dinheiro que entra eu saio. Eu acho que eu tô rica, a síndrome da riqueza, entrou dinheiro, tô rica, vou gastar. Porque não é administrar sua administrar sua não conta. É só administrar. É empresa, é uma outra lógica, É outra né? lógica. Então, assim, esses pequenos
editais que abrem e que chegam até a gente, agrega bastante. Então, a mulher preta, quando ela empreende por necessidade, ela empreende com seu saber ancestral e com muita vontade. E aí a gente fica nessa de depender de ações de outras mulheres, de mulheres que olhem para a gente com empatia, como a Aline Odara, como Isabelle Gambiarra, como a Quataluche Rodrigues, do Instituto Rainha, que também é um instituto que eu passei, que eu fiz um edital e que me capacitou em muitas áreas, que também me deu um aporte financeiro para que eu pudesse investir na minha empresa. Então, assim, nada de graça. Sim. Tudo são esforços, sabe? A minha ancestralidade, ela grita dentro de mim. O axé, ele está dentro de mim. Mas energia, ela tem que girar, eu tenho que buscar caminhos. Porque se eu não buscar, eu fico ali, parada, quieta. Então, são várias lacunas. É movimento, né? É movimento. Movimento o tempo inteiro. Voltando a falar um pouquinho sobre religião, qual é a sua visão sobre esse movimento que a gente tem visto muito, principalmente em redes sociais? Porque o candomblé é uma religião de ancestralidade. Sim. É uma religião que ela tá ligada a isso. Mas a gente tem visto, por meio de redes sociais, por meio da facilidade até do acesso, que é positivo, muitas pessoas indo e desconfigurando e criando novas tradições que não são tradições da religião. Como é que você pensa esse fenômeno? Esse fenômeno é um fenômeno do desrespeito. Pura e simplesmente, né? Pura e simplesmente, gente. Eu vi um chefe de cozinha, o Claude, que é um chefe francês muito conhecido no Brasil, fazer para o São João um acarajé de milho. Isso é desrespeito, sabe? Então, aí eu começo a olhar por um outro lado. São as pessoas querendo, que não são de religião de matriz africana, que acham que a ancestralidade ela não deve ser tão respeitada, ela não está na gente, enfim, mas que na hora que precisa para se valorizar ou para se mostrar ou para vai lá e utiliza. É tipo, uma pessoa está doente, vai procurar o terreiro para cura. Sim. Uma pessoa quer fazer uma releitura de um prato, vai procurar uma comida de candomblé, de terreiro, para fazer uma releitura. Ó, esse prato aqui agora foi feito uma releitura por uma pessoa branca e está apta a ser consumida. E não é assim, então isso é puro desrespeito. Eu acredito que as pessoas elas precisam entender que cada coisa é no seu quadrado, que não é qualquer pessoa que pode empreender com empreendimentos ancestrais, ou que cada um trabalhe dentro da sua ancestralidade, cada um respeite o seu quadrado ancestral, porque a minha ancestralidade é diferente da sua, que é diferente da dele, que é diferente do sul, do sudeste do Brasil, que é um país rico e plural. Então, é desrespeito total. Sim. E que tem crescido, né? Eu estava vendo por acaso ontem, e foi por isso o exemplo do acarajé mesmo. Um vídeo que mostrava uma barraca, se eu não me engano, em São Paulo, que estava vendendo acarajé com queijo e presunto. Então. Como um pão. Então, é sobre isso. E o acarajé é um patrimônio, né? Sim. É um patrimônio nosso, que é um dos alimentos mais sagrados dentro do candomblé. E que quem não é de religião matriz africana, que não entende, não tem empatia, não procura entender, não respeita, e aí acha que pode fazer o que quer, porque a acarajé, ela está no Brasil. Mas ela está no Brasil porque foi trazido pelos nossos, por pessoas que foram escravizadas. Foi nosso sustento. Sim. Foi a maneira como muitas mulheres encontraram para alforriar outras pessoas escravizadas. Foi elemento principal de tabuleiros de baianas de acarajé, junto com a bará, junto com a cocada, para que começássemos a viver uma nova vida, a ter novas aberturas de caminhos, pós-escravidão, período de escravidão, e ver pessoas pegar a acarajé da gente, que é algo tão sagrado, um elemento tão sagrado que é a bola de fogo, e transformar em qualquer coisa, em qualquer rua, para qualquer pessoa, isso é de um desrespeito muito grande. É agressivo, né? É agressivo, é desrespeituoso, para mim é uma chacota social, sabe? Para nós que somos de terreiro, povos de terreiro, para nós que somos pessoas pretas e que olhamos para acarajé realmente como ele é sagrado. Você falou sobre o quanto o alimento é sagrado no candomblé. O alimento alimenta as pessoas que estão na função, alimenta a comunidade fora quando tem uma festa, mas é uma ritualística, é um fundamento, como a gente chama, né? Isso. O acarajé, ele precisa ser feito de um jeito porque
o fundamento Exatamente. dele é aquele. Aham. E por aí vai, os vários outros alimentos, o molocu, a xoxó, e por aí Exatamente. vai, né? Então acho que é preciso É sobre isso. ter que levantar essa luta, né? Exato, é sobre as pessoas retirarem esse alimento da cultura candomblessista, colocarem nas ruas. Sim. Até aí muitas mulheres pretas fazem por sobrevivência mesmo, não estudam ancestralidade, mas tem o domínio, né, da feitura do acarajé, tudo bem. Mas aí você pegar a acarajé e transformar em outras coisas, recheios, e fazer rosa acarajé da Barbie, acarajé de milho, acarajé doce, acarajé... Não é acarajé, gente. Mudem o nome, mas não leve o nome de acarajé. A Entendeu? luta é essa, né? Não leve o nome do acarajé. É um nome sagrado pra gente, não é qualquer coisa. Então a luta, sempre ela vai continuar. Perfeito. Me diz uma coisa, Bianca. Onde é que você se vê no futuro? O que você quer deixar, assim, de legado? Que as pessoas olhem e dizem, essa é Bianca. Ah, nossa, você me emocionou com essa pergunta, porque eu tenho feito todo dia, eu tenho repetido para mim mesma que eu sei que eu já sou ancestral de alguém. Eu quero fortalecer, eu quero ser ancestral de muitas mulheres pretas. Eu quero que a Casa do Dendê ela cresça, não somente em Aracaju. Eu quero que a Casa do Dendê ela cresça em todo o país. Eu quero que a Casa do Dendê ela consiga aproximar mais mulheres pretas, ela consiga profissionalizar mulheres pretas, ela consiga ser um lugar de vivência para as pessoas que querem conhecer mais da nossa religião, da nossa cultura alimentar, que ela seja uma casa de acolhimento em várias outras situações. Então, o meu trabalho que começa no alimento, ele vai ramificar muito para que outros fundamentos de dentro do terreiro, ele saia de lá do terreiro, ele venha para a Casa do Dendê, abraçando a sociedade como um todo, de várias formas. A gente pode dizer, então, que você tem o sonho de que as culturas de terreiro, elas estejam no terreiro, mas elas também sejam efetivamente parte da cultura do país. Exatamente, para além dos terreiros. A gente tem uma cultura rica, a gente tem uma cultura carregada de sabedoria, a gente tem uma cultura carregada de muito axé, de muito amor, de muita luz, e eu acredito que as pessoas elas precisam conhecer, elas precisam acessar isso de alguma forma. Eu tenho um projeto na Casa do Dendê que é a Gira da Casa, que é um projeto muito lindo, muito potente, onde tem a presença de Maria Mulambo, onde tem a presença de atabaques, de toque de agogô dentro da Casa do Dendê. Então é um movimento que está criando cada vez mais força e é daí para frente. É um trabalhão, né? Um desafio. É um desafio. Mas me parece que você gosta deles, né? Eu amo. O desafio, o movimento e o empreendedorismo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, muito obrigada. Olha, eu vou mais uma vez lhe agradecer aqui pela nossa conversa. Eu acho que a gratidão e o agradecimento nunca estão em excesso e é sempre bom repetir. Muito obrigado pela sua simpatia. Muito obrigado pelo seu coração em ter aceitado e abraçado esse projeto. Com certeza. E por dar um pouquinho aí desse seu tempo que a gente sabe que é tão corrido para vir aqui compartilhar suas ideias. Viu? Esse espaço aqui também é sua casa, viu? Axé, muito obrigada. Sempre bem-vinda. Muito obrigada também por me dar espaço, por me poder levar a minha voz, levar aquilo que eu acredito, que eu penso para várias outras pessoas. Que seu projeto cresça cada vez mais, carregado de muito axé, e que você consiga abraçar também cada vez mais pessoas que possam ter esse momento, esse poder de fala, né? Porque tem tanta gente maravilhosa por aí, mas que não dão oportunidade da fala. Então, eu acredito que o podcast ele nasce para isso, para dar o poder da fala para essas pessoas que estão ali sempre com terceiros falando por elas, né? Sim. Enquanto a gente precisa levar a nossa voz, a nossa sabedoria, a nossa vontade real daquilo que a gente quer expressar e que a gente possa fazer isso por a gente sem porta-voz. Muito obrigada. E essa é a nossa ideia, essa é a nossa intenção. Mais uma vez eu agradeço a vocês aqui que acompanharam o nosso episódio de hoje. Sigam acompanhando lá nas redes sociais, no Instagram, aqui no canal no YouTube. Curtam, comentem, compartilhem. Vamos fazer esse espaço aqui crescer para que ele seja o nosso canal de expressão das nossas ideias, da nossa cultura e da nossa identidade. Muito obrigado e até a próxima.